bastidores da política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. São 8h04 desta quinta-feira, 20 de junho de 2024. Nós vamos conversar agora com o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello, que gentilmente abriu um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Tenho tentado, pelo menos uma vez por mês, trazê-lo aqui para poder dar voz para a prefeitura e para as demandas da população. Prefeito, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Te agradecer aí por esse espaço, né, oportunizando que possamos aí falar com a nossa gente, com o nosso povo. Afinal, como dizia o governador, o município não produz nada, ele só administra o dinheiro dos impostos. E nada mais justo, então, fazer essa prestação de contas, né, para a população que paga esses impostos. Então, obrigado aí, Guilherme, por esse espaço e parabéns aí pelo programa. Obrigado, prefeito. Para a gente começar, acredito que o senhor tirou um peso das costas no último domingo ao começar aí a saga de entregas das 10 casas, né, que foram as primeiras a serem entregues aqui em Xanxerê. E é sempre muito gratificante, acredito eu, ver o sorriso das pessoas em relação a isso, né? Então, Guilherme, inclusive eu tenho me feito essa pergunta em rádio, em entrevistas, né, dizendo, olha, o que, Oscar, que você ainda não fez e você está no teu plano, que você gostaria de fazer? Casas. Se você me perguntasse hoje o que você gostaria de fazer mais? Casas. Qual a tua prioridade? Casas. Né? Tem saúde, sim, mas casas, porque eu vivenciei isso. Eu falava lá naquele dia, quando nós viemos lá da roça, eu e a Vânia, com uma mudança em cima de uma picape, né? E morando de favor, Guilherme. Nós ficamos muito tempo. Depois eu tive uma pequena casa que eu vendi para começar a empresa. Continuei morando de aluguel. Teve um dia que uma pessoa pediu o corretor para mim sair da casa porque o proprietário ia ocupar a casa. Então é só quem viveu na pele, quem sentiu, sabe o quanto as pessoas sofrem precisando de um lar. O lar é o bem material mais sagrado, da vida das pessoas, onde você constitui a tua família. E vendo aquele dia, a emoção, aquilo faz com que nós colocamos mais energia para construir mais casas. O governador veio para Xanxerê, eu já vi agora uma notícia que ele vai investir também. Então, esse é um problema, Guilherme, que o município, não há um município nesse país que ele sozinho consiga resolver. Essas casas foram feitas 100% com recurso próprio, mas nós precisamos as parcerias com o governo do estado e também com o governo federal. Isso está acontecendo, nós já organizamos terrenos, já fizemos algumas desafetações de ruas, foi para a Câmara de Vereadores, os vereadores gentilmente entendendo aprovaram para que nós doássemos esses terrenos e também até R$10.000 por pessoa para pagar os 20% do financiamento Minha Casa Minha Vida. Essas que nós entregamos domingo, mais 10 e mais 20 que nós vamos licitar, ou 30, em torno de 50, será totalmente com o recurso do município, mas nós vamos fazer também com a Minha Casa Minha Vida, com parcerias do governo do estado, para que a gente chegue aí 500, 600, 700 unidades habitacionais, que é o que precisa para atender a nossa gente. Prefeito, eu acredito que se o senhor fizesse, a prefeitura fizesse 3.000 casas, teria demanda para fazer as 3.000 casas. E com base nisso, quais são os critérios para entrega? Que é o que muita gente, sem saber, acaba criticando. Eu tô na fila há tantos anos, não recebi. Ou fulano se inscreveu depois de mim e recebeu. Qual é o critério básico para a entrega dessas casas? Então, veja, são vários fatores. Essa, em especial de domingo, havia um TAC lá de 10, 12, 14 anos atrás, assinado, aonde o município tinha que entregar para essas famílias que elas estavam em cima de uma rua, né? Morando em cima de uma rua de uma forma irregular. Então foi assinado lá nos governos passados um TAC e nós precisamos atender à justiça, essas aí. As demais, como funciona? Tem uma regra que ela é nacional. Mulheres, mãe de famílias, pessoas com alguma deficiência. Então tem lá critérios, né, para ser atendidos. E vamos imaginar que você chega no momento que você tem
10 pessoas que têm os mesmos critérios de vulnerável, mulher com filho, aí vai para sorteio. Não pode ser algo da cabeça do prefeito, não se tem esse poder para fazer essa escolha e seria injusto, né? Então é critério de pessoas carentes, pessoas que estão há mais tempo, mas não só pelo fato. Pode ser que alguém esteja lá esperando há 5 anos e alguém chegue há alguns meses e fica na frente. Por esses critérios aí estabelecido pelo governo federal, inclusive, norma federal, não é pelo governo, uma norma federal, e também quando for igualitário, se sorteia. Então esse é o formato aí da escolha das pessoas. Na Minha Casa Minha Vida, que é onde nós vamos lançar agora mais 160 nas próximas semanas, esse daí também tem uma questão que a pessoa precisa estar em dia, não pode estar no Serasa, não pode ter processos. Nesse caso ela paga a casa. Ela vai pagar a casa, mas ela vai pagar só o financiamento. Aquela entrada que ela precisaria dar de 25, 30 mil, o município com o terreno e mais o aporte o município vai fazer. Então vamos lá, a pessoa paga aluguel, mas ela não tem o dinheiro, 25 mil para dar de entrada. Então o município vai fazer isso e ela, em vez de pagar o aluguel, ela vai pagar a prestação da casa e a casa vai ser dela. Então é um projeto muito bacana, nós estamos aí tentando comprar mais terreno, fazendo permutas de terreno. Esse é um processo que não pode ser para um governo, para uma gestão. É algo que tem que ser continuado. Então agora nós já estruturamos muito bem, já temos recursos para fazer de 20 a 30 casas, já temos recurso próprio nosso, então foi necessário buscar esses valores e estamos trabalhando com os entes aí, estadual e federal para avançar mais. A legislação eleitoral não vai impedir ou talvez fazer com que haja um atraso nesse processo todo? Não vai, porque isso já vem num planejamento, não é algo que a gente está iniciando. Então, tudo aquilo que já foi aprovado lá na Câmara de Vereadores, que andou, se fosse agora, sim. Se fosse algo eleitoral, algo que a gente fosse querer aprovar, agora impediria. Mas nós fizemos isso ainda o ano passado, né? Então, isso é só aguardar o tempo aí para que as coisas aconteçam. Perfeito. Ainda nessa semana, nós recebemos a visita do governador Jorginho Melo e me parece que o governador tem o prefeito Oscar Martarello e, consequentemente, a cidade de Xanxerê em autoestima. Obviamente que o senhor está vendo isso como um bom momento para a cidade e para o estado, né? Sem dúvida, Guilherme. Eu fico muito feliz. Fomos eu e a primeira-dama, minha esposa, fomos receber lá no aeroporto, mostrando essa gentileza, esse carinho, receber bem, né? Independente do governador que for, ele está numa posição aí de ser bem acolhido e também por outro motivo que ele está olhando para toda Santa Catarina, mas está olhando muito para o oeste e também aqui para Xanxerê. Ele almoçou conosco lá em casa, ele é uma pessoa muito simples do nosso jeito, eu dirigindo e ele do meu lado, né? Então sem muita frescura, sem muito protocolo, e aí fizemos então a visita do Centro Integrado da Saúde, estivemos aí também inaugurando aquele belo ginásio aí no Farrapo, né? Tem mais um outro lá no Vista Alegre também, que logo vai ser entregue. Estivemos na UNOESC com os empresários e também a faculdade gratuita. Mas veja que é um governador que se preocupa muito. Ele está dando muitos benefícios. Essa faculdade gratuita eu tenho visto não alunos chorando, eu tenho visto pais chorando que o filho vai fazer medicina agora, ele vai poder fazer o filho fazer medicina e ele que não teriam condições, a família fica muito feliz, realizada, não é só a pessoa, né? Só que para todo esse recurso desprendido do governo do estado é preciso que Santa Catarina cresça. E ele disse, Oscar, reúna todos os empresários, nós precisamos conversar com os empresários. E ele veio com uma energia muito forte, mostrando o quanto Santa Catarina tem de potencial para crescer, todos os programas, o investimento nas estradas, aqui nas rodovias estaduais, todo o carinho que ele tem aqui pro Oeste. O Oeste é um celeiro do mundo aí em produção de alimentos. Então ele vem dando essa energia para que a gente tenha um equilíbrio na balança. Bom, se eu vou fazer muitas ações sociais, investir na saúde, investir na educação, eu preciso que a economia cresça. Então ele tem esse olhar. E nós acompanhamos ele e eu fico muito feliz porque ele tem um carinho enorme por mim, pela minha família, mas principalmente por Xanxerê. A equipe dele
não demora minutos aí para retornar quando a gente solicita algo do governo do estado. Então foi um momento, os alunos receberam muito bem, pediram autógrafo, tiraram foto, ele saiu muito feliz daqui, e eu preciso agradecer também o povo de Xanxerê, porque quando vem um representante, quando vem um governo do estado e ele é bem recebido, para o prefeito é muito bom, porque aí dá mais crédito para o prefeito ir lá e buscar as demandas para o município. Então eu preciso agradecer vocês, Guilherme, da imprensa, que fazem toda essa cobertura, né? Foi um momento excepcional, Xanxerê saiu ganhando muito. Tá certo. Prefeito, não estava na nossa pauta, mas quando eu anunciei que o senhor estaria aqui hoje, a gente recebeu algumas perguntas em relação à sua vinda, e o pessoal abordou a questão da saúde. E eu gostaria de trazê-la aqui porque é de fato relevante. Bom dia, Guilherme. Estou na escuta aqui do programa e... Deixa-me achar aqui a pergunta certinha. Deixa eu abrir aqui pelo PC porque a pergunta é realmente relevante. Estou na escuta do seu programa e ouvi que o prefeito vai estar aí. Primeiro, dar os parabéns pelas estradas de Xanxerê, nunca estiveram tão boas. Mas a saúde está com uma certa demora. Semana passada, meu pai foi no posto de saúde do bairro João Winkler, só trocar a receita, e daí as atendentes marcaram meio-dia e meio certo. O pai ficou até perto das 5 da tarde para trocar a receita de remédio controlado. Ele tem 73 anos. Porque mandaram ao meio-dia e meio se era para ficar até as 5 da tarde. Obrigado, Gilson aqui de Xanxerê. E além disso, prefeito, nós estamos com uma enquete lá no nosso site que propõe o seguinte: escolha as prioridades para o seu município. Vote no tema que merece mais atenção do próximo prefeito. Obviamente que a gente ainda está na indefinição eleitoral, mas eu gostaria de trazer para a nossa realidade, porque o principal tema com o maior número de votos é o atendimento nos postos de saúde. Tendo como base 90% dos votos serem aqui de Xanxerê, o que o senhor tem a dizer sobre esse problema que a saúde vem enfrentando? Então, Guilherme, e também obrigado, Gilson, aí, é bem importante o teu questionamento, mas antes eu quero dizer o seguinte: eu venho de uma família tão pobre, tão humilde, e eu tenho 4 filhos. E todos eles, eu ia madrugada, às vezes cheguei meia-noite para tirar uma ficha. Então eu sei o que é esperar uma fila num posto de saúde. Também, Guilherme, eu tenho 2 irmãos que faleceram de câncer, um de intestino aos 55 anos e uma irmã aos 56 anos, câncer de mama, moradores de um município vizinho. Então eu senti na pele a dor de perda dentro da minha família de 2 irmãos por falta de não fazer um exame preventivo. Então é por isso que nós trabalhamos tanto na saúde, e é uma demanda gigante e a gente todos os dias trabalha. Mas veja, respondendo especificamente, nós saímos de 16 médicos para 32 médicos. E ainda não é suficiente. Nós precisamos criar um outro mecanismo que eu já vou te falar o que vai ser. Mas não basta apenas dar a receita, porque isso que aconteceu com meus 2 irmãos que eu perdi, que eles faleceram. Porque só a receita e o medicamento, muitas vezes, você deixar de fazer um exame, você deixa de identificar uma doença precocemente, que ela teria solução, que a pessoa teria uma vida longa, que a família não sofreria e que o Estado, o município, não ficaria gastando depois de uma doença grave. Então, nós credenciamos médicos e laboratórios, clínicas aqui no nosso município. Dr. André Martins, que é um cardiologista renomado, ele atende pela prefeitura no consultório dele, pago pela prefeitura. Veja, nós estamos fazendo colonoscopia e endoscopia em clínicas particulares, o SUS paga R$ 82, nós fizemos um aporte de mais R$ 400, porque tinha uma fila grande. R$ 80 é um exame que custa R$ 900. As clínicas não iam fazer por 80. Então nós contratamos uma quantidade grande e nós estamos fazendo esses exames para a gente detectar as doenças precocemente e ter um diagnóstico e um tratamento
rápido. Nós fizemos 84 mil atendimentos, exames de laboratório. Né, de laboratório, e fora os 12.500 de imagem. Mas assim, tá, e aí os caras? Você não respondeu a pergunta. Exatamente, né? Antes de você me perguntar, eu já estava. Sim, Guilherme, nós fomos semana passada, eu fui com a secretária Francis Mara, com o secretário Leandro, de obras, ela de saúde, e a Andresa, que é o controle interno, lá em Francisco Beltrão, para a gente olhar a unidade de saúde, a UPA, né? E tivemos uma constatação que um gasto de torno de R$900 mil, e aonde que o governo federal paga apenas 100. É possível o Xanxerê fazer? Sim, é possível. Mas aí vai ter que tirar exames e cirurgias. Vai ter que tirar remédio. Não vai adiantar. O que nós estamos trabalhando hoje, então, Guilherme? Para que a gente possa ter um atendimento, não um 24, um 22, como o governador falou, até as 22 horas, já estamos trabalhando, fazendo o cálculo. Só que não pode ser algo, Guilherme, eu posso abrir a partir de amanhã, se eu quiser, ou pelo menos uma semana até ajustar documento e tudo, mas não pode ser algo eleitoreiro, não pode ser algo de campanha, não pode ser algo que feche logo depois das eleições, tem que ser algo sustentável. Eu fiz questão de levar o governador no Centro Integrado da Saúde, dizer, ó, governador, convidei o Fábio, os diretores lá do Hospital São Paulo, dizer, olha, a estrutura nós já estamos tendo, agora não basta só ter estrutura e não atender. Então nós vamos levar o Centro Integrado para lá, vai ter mais uma unidade de saúde, mais uma UBS lá já, e aí nós estamos avaliando um local para atender até as 22 horas. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Mas precisa ter muita maturidade e muita responsabilidade para que a gente possa fazer, não, eu tenho recurso para 10 anos, para 20, não importa quem vai ser o prefeito, já tem a verba destinada para isso. Então nós estamos trabalhando porque eu entendo, Guilherme, que a população, quem tem uma dor, não quer esperar para uma semana. Mas, prefeito, me desculpe interrompê-lo, o senhor não foi ainda incisivo na resposta. A gente já sabe que a prefeitura está trabalhando para abrir uma UPA 22 ou 24, a secretária esteve aqui e pontuou exatamente o que o senhor está falando. Mas quando você pega um cidadão que vai no posto de saúde, porque a orientação do hospital é para que vá primeiro no posto de saúde, para fazer uma consulta preventiva, e esse cidadão leva 2 meses e pouco mais até às vezes para conseguir uma consulta preventiva, acende um sinal de alerta. E o senhor já está aí há 3 anos e 6 meses de governo, e essa é uma reclamação não só de 3 anos e 6 meses, é uma reclamação da vida inteira aqui. E isso não foi resolvido. Não, eu discordo contigo, Guilherme. Eu te mostro por números, todos os números são impactantes, todos os números. Agora, você não vê uma família na rua andando, uma mãe de família, alguém que vem da Venezuela, de qualquer lugar, na rua abandonado. Por quê? Porque nós já levamos para a educação o filho, nós já cadastramos na saúde, as pessoas, eles vêm de uma forma assim, dependente muito. Tem aumentado bastante a procura também para as unidades de saúde. As pessoas, depois da pandemia, elas procuraram muito mais. Veja, como que não foi resolvido, te pergunto, se nós saímos de 16 médicos para 32? Mas a demanda continua. Mas porque aumentou e antes era pior, antes o prazo era muito maior. Antes tinha gente que ficava 4 anos no exame de colonoscopia. Um exame de colonoscopia aí, urgente, claro, aquele que o médico prescreveu, porque nós temos um médico regulador. Então nós precisamos entender isso. Não é o Oscar que disse, é o Felipe que vai ser atendido primeiro, ou o Guilherme. Tem um médico que ele avalia a urgência e a necessidade, se é o Guilherme ou se é o Felipe, e ele vai colocar na fila. Então quem tiver urgência está sendo atendido. Se você chegar agora num posto de saúde, doente, uma mãe, uma criança, vai ter que ser atendido hoje, Guilherme. Hoje nós temos, sabe como é que funciona? As 13 unidades de saúde nossa, nós temos uma parte que é agendamento. Eu tenho Unimed. Eu agendo meus exames Unimed, às vezes, para 45 dias. Agora, se eu tiver doente e eu preciso e é urgente, eu tenho que ser atendido. A unidade básica de saúde vai ter que atender, não tem como. Então, se você chegar com febre alta, doente, no posto, você é obrigado a atender. Caso você não foi atendido, você pode entrar na ouvidoria do município também. Então, não estou dizendo o que nós estamos fazendo, tá, Guilherme? Eu estou dizendo que você tem, obrigatoriamente, você tem que ser atendido. Se você não foi, entra
entra na ouvidoria e escreve, relata a unidade tal, enfermeira tal que me atendeu, ela está lá identificada. E nós vamos abrir uma investigação sobre isso, porque o município está investindo. Eu tenho visitado os postos de saúde. A Francis Mara, a nossa secretária, nossos diretores, eles têm trabalhado. Nós trabalhamos com uma outra situação importante, Guilherme, e para todos que estão ouvindo, nós chegamos a ter 8 médicos de atestado. Nós chegamos a ter 8 enfermeiras de atestado. Veja, olha a dificuldade. E o que você vai fazer com isso? Então, por isso que há uma dificuldade gigante, mas os investimentos eles estão acontecendo. Se tu pegar valor que era investido em outros momentos, e eu não estou criticando outras administrações, mas quantos reais eram investidos e quantos são investidos agora, daí alguém vai dizer, mas se está aumentando, por que tem a dificuldade? Não, nós aumentamos o investimento, mas aumentamos em atendimento também. Prefeito, eu acredito que para a gente poder responder à população, o ponto não se trata especificamente do quanto a prefeitura está investindo, porque a própria população reconhece isso, e também sobre a questão das especialidades que foi feito. Isso está muito claro, e a população reconhece isso. Mas olha, voltando aqui às perguntas, e eu quero agradecer a nossa audiência, eu vou trazer aqui, Janeci do bairro dos Esportes, 60 dias ou mais para conseguir, eu estou falando das consultas de rotina, as preventivas. Mas essa Guilherme... Só para me concluir aqui, estou esperando uma endoscopia há 3 meses, é um caso mais específico, aqui também tem uma outra, marcaram para abril, ficou agendado depois para o dia 26 de junho, estou esperando há 2 meses, e essa semana mandaram uma mensagem adiando para o dia 19 de julho. Sobre esse tipo de... mas vamos lá, Guilherme. Particular, você tem que aguardar 40 dias. Particular? Então não há uma forma... A secretaria encara como forma normal esse atraso? Não normal. Um desafio que ninguém consegue resolver. Não é normal. O bom seria nós ter, imagina o gestor que pudesse chegar no posto de saúde e olhar para as pessoas e todas elas ter sido atendidas no dia. Só que daí nós teríamos que tirar dinheiro talvez lá da creche. Ou talvez nós teríamos que tirar dinheiro lá da estrada do interior. Ou talvez nós teríamos que tirar daquele professor de educação especial. Veja, é um trabalho gigante. Agora, eu também reconheço, e nós estamos fazendo nos postos de saúde agora, Guilherme, um telão, a gente vai colocar, para ver também a produtividade de cada um. Então eu também preciso fazer a minha meia-culpa. Eu tenho 1.200 servidores. Eu tenho aquele que trabalha mais do que ele ganha, e eu tenho alguns que nem tanto são efetivos. Eu não posso jogar a culpa nos servidores, mas às vezes um servidor pode não atender bem. Agora, é uma demanda que nenhum município, nenhum país desse mundo vai conseguir atender 100% na hora, porque a demanda ela é maior do dinheiro que nós temos. Mas o importante é trabalhar com responsabilidade, entender isso, estar lá todos os dias pensando e achar uma forma para que a gente possa achatar este prazo, esse tempo de atendimento. Mas para você, se você não tem uma doença grave e você só quer fazer um check-up, não tem problema você marcar agora para aqui de 45 dias. O que você não pode é você ter uma dor, tá doente e não ser atendido. Isso nós precisamos resolver, isso nós temos que encarar. Eu sei que nós temos que avançar muito, por isso que a gente quer fazer esse atendimento das 5 até as 22 horas, que a pessoa quando chega do trabalho, ela tem um filho com febre, ela pode pegar o filho, vai no hospital, tá uma fila muito grande, porque ali atende toda a região. Então vai lá no Centro Integrado da Saúde, ser atendido por um médico do município. O fato dessa pessoa que colocou aí que o pai foi lá para trocar a receita, então que a gente possa fazer isso. Isso está sendo trabalhado para que a gente resolva o mais breve possível, mas que não seja algo de apenas 3-4 meses, que seja algo que seja para a vida de Xanxerê. Tá certo, prefeito. Em contraponto, o Juliano diz o seguinte: nós tínhamos espera de consulta, depois que o Oscar entrou, conseguimos fazer todas. Parabéns, prefeito. São diversos os pontos, e a saúde é um gargalo que nunca vai ser. Guilherme, eu vou te dizer uma coisa: se não houvesse total paixão por querer resolver isso, eu e o Biazus não estaríamos dando nosso salário 100% para a criança que usa saúde. E nós não fizermos propaganda em cima disso. Esse dinheiro vai para O senhor não considera que ao dizer isso de novo não é um tipo de propaganda, prefeito?
Não, eu estou dizendo aqui porque eu estou sendo questionado. Certo. Eu nunca vi, você não viu eu saindo perto de uma criança, tirando uma foto e mostrando que eu poderia. São 2 milhões de reais praticamente investido e você nunca viu. Só que eu estou sendo questionado agora sobre a saúde. E eu preciso mostrar para a população que eu não estou de braço cruzado, que eu não estou usando isso politicamente, senão eu usaria ao longo dos 4 anos e não agora quando eu estou sendo questionado. E todo o nosso salário é usado para a criança fazer exames e cirurgias. Veja, crianças carentes. Então há esse comprometimento. Agora também é óbvio, como eu expliquei, é um desafio gigante que mesmo você usando todas as tuas forças e energia, você ainda não consegue fazer 100%. Tá certo. Prefeito, uma última pergunta, porque o tempo tá esgotado. A gente recebeu o governador aqui essa semana e o senhor é um dos pré-candidatos do PL aí a majoritária esse ano. Eu tenho visto muita gente querendo surfar na sua onda. Vou citar aqui exemplo do Cabo Oliveira, do vereador Serginho, que foram vereadores opositores durante um bom tempo e agora estão andando junto com o senhor de forma mais próxima. Não há o risco de descontentar aqueles que sempre estiveram com o senhor em relação a isso, prefeito? Não, acredito que não. Eu tenho um diálogo muito bom com todos os vereadores. Nós temos, para você ter uma ideia, dentro dos 4 partidos aí que compõem a nossa coligação, dá 40 candidatos a vereadores. Então eu sempre tenho falado que a gente tem que deixar de lado egos, vaidades. Mas falar especificamente do Cabo Oliveira e do Serginho, no passado a gente teve muitos debates acalorados, né? E isso serviu para que nós amadurecêssemos, né? Para que entendêssemos que as nossas diferenças de ideia eram apenas no campo de ideias, mas que nós precisaríamos ser grandes, maduros o suficiente para que Xanxerê não perdesse com isso. Quis o destino que nós fôssemos para o mesmo partido, né? Eles entraram no PL, eu também, posteriormente acabei entrando a convite do governador, né? E eu acho que nós estamos trabalhando junto, o convite é estendido sempre para todos os vereadores, nós não fizemos distinção se é do nosso lado, não é, se é oposição, é situação, porque todos os vereadores, dentro das suas limitações, como eu também tenho minhas limitações, todos nós trabalhamos por Xanxerê. E o executivo precisa ter esse respeito com o legislativo e convidar todos. Claro que alguns acabam pela proximidade, pelo partido, estava também o deputado Massoco ali de Concórdia, então por essas proximidades partidárias, né? Daqui a pouco vai vir agora, se eu não me engano, a liderança do União Brasil. Eles devem vir nos próximos dias para Xanxerê. Com certeza, se eu estarei em Xanxerê, eu estarei lá presente, estando em Xanxerê, e lá terá mais proximidade quem é do União Brasil. Assim como teve já um evento aqui do MDB acontecendo isso e quando acontece do PSDB. Então não acho nada, eu acho que Xanxerê vive um grande momento, isso deve servir para que a gente reflita sobre, né, nossas brigas que tivemos no passado, que isso não leva a nada e que para a gente construir, a gente precisa muitas vezes dar um passinho atrás, né, ouvir, entender, né, e trabalhar pela população. Eu acho que o evento desse início de semana aí que veio o governador foi muito produtivo. Certo. Prefeito, um último feedback aqui, a linha do Senhora de Lourdes, quero dizer pro seu Oscar que crítica sempre tem, mas quando eu precisei de ajuda para os exames do meu filho, a dona Vânia foi pronta para me ajudar. Seu Oscar será sempre um bom prefeito. Palavra da nossa audiência. Prefeito, muito obrigado por aguentar firme aqui os questionamentos da nossa população. O senhor sabe que o Rádio Café tem essa linha de não esconder e sempre dar voz para todo mundo. Muito obrigado. Te agradecer, Guilherme, e dizer para os ouvintes que eu falei pessoalmente para o Guilherme, sem ironia, sem hipocrisia, agradecendo e parabenizando por várias entrevistas que eu vi você fazendo questionamento, porque é isso que a gente precisa, é dar a oportunidade para explicar para a população. Muitas vezes quem tem a dor, quem tem o problema, acaba não entendendo. Mas quando um veículo de comunicação sério, Guilherme, dá oportunidade para todos se expressarem, para o ouvinte fazer o questionamento, para a gente responder, isso é uma forma de grandeza da gente construir e fazer Xanxerê melhor. É tudo que nós queremos. Você tem essa vontade, o Felipe, eu tenho, todos nós temos esse interesse de querer fazer o melhor por Xanxerê. Então te agradeço aí, agradeço a todos os ouvintes e uma ótima quinta-feira a todos. Nós conversamos com o prefeito Oscar Martarello aqui no Rádio Café, 8h32. Nosso programa tem a força